Bom, então hoje, começando um novo capítulo, hoje nós vamos começar o capítulo 15, que se chama Finalmente o Socorro. Na semana passada a gente acabou o singular episódio, então eles estavam trabalhando no caso, né, do Gaspar, daquele hipnotizador, e aí voltaram novamente para casa agora da Margarida, onde todos ali agora vão se voltar a isso. Existem algumas restrições, porque eles mesmo, o hipnotizador, e o Saldanha e o Gaspar falaram, né? Existem as forças contrárias que são fortes, têm um poder, e existe necessidade de cautela, porque alguns deles, né, tanto o Saldanha quanto o Gaspar, se envolveram. Acho que perdoem, né? Eu estou falando o Gaspar é o Leôncio. O Gaspar é o que estava mais ainda reticente, ali o que estava meio cristalizado naquela atuação lá. Mas então vamos lá. Finalmente o socorro. Entusiasmado com a atuação do nosso instrutor, Saldanha entregou-se a gestos de humildade quase ingênua. E tanto ele quanto Leôncio passaram a cooperar ativamente conosco nos preparativos em benefício da solução que buscávamos. Então, aqui só corrigindo mesmo, né? Então, eu estava falando Gaspar, não era. É Leôncio e o Saldanha, os dois que acabaram sendo auxiliados pelo Gúbio. E agora, como eles falam, né? Passaram a auxiliar e se devotam, né? A atividade junto com o Gúbio de uma maneira até humilde e quase ingênua. Ambos solicitaram continuidade do mesmo quadro ambiente para não acordarmos contra nós, desavisadamente, a fúria das entidades ignorantes que se mantinham em posição contrária a nós. Então, o que eu penso quando eu leio isso, né? A gente sabe que contra a verdade suprema, contra a luz, o mal não vence. Mas é necessário, quando ainda nós estamos lidando com situações ainda não totalmente iluminados ou totalmente reforçados, a gente não pode menosprezar as forças contrárias. Existe um poder, existe uma capacidade de domínio, de exercício sobre ali a situação, que é o que a gente vai ver principalmente hoje. E então o próprio Saldanha e o Leôncio pediram para eles continuarem mais ou menos como antes, exteriormente, apesar de saberem que intimamente eles estariam trabalhando em benefício dela. Mas para não despertar desavisadamente, não acordar essas forças contrárias. Mostrando então que existe força importante. Poderiam organizar-se em legião ameaçadora e estragar-nos os melhores projetos. Conheciam processos de auxílio iguais àquele em que funcionávamos e permaneciam informados quanto ao potencial da zona inimiga, do centro da qual poderiam surgir, de imediato, centenas de adversários, em massa, contra aquela instituição doméstica menos preparada a resistir um cerco de semelhante jaez. Então, olhem que interessante isso. Aqui mostra que eles têm conhecimento dessas investidas do bem, inclusive, dessa forma de chegar, de às vezes tentar salvar, mas eles têm conhecimento e se organizam de maneira a serem efetivos. Então, olhem isso. Eles conhecem o potencial do centro da zona inimiga e da onde eles conseguiriam arregimentar centenas de adversários em massa para poderem fazer a força contrária ali ao que o Gúbio e eles todos estavam tentando.
Ouvindo-lhes os pareceres, atentei para a situação de Gaspar, sem dissimular minha justificada estranheza. O hipnotizador de presença desagradabilíssima pelos fluidos menos simpáticos que emitia, continuava ausente de nossas conversações. O próprio olhar quase vítreo, incapaz de fixar-nos, dava a ideia de paralisia da alma, de petrificação do pensamento. Então, e é uma observação importante também aqui que o André Luiz está fazendo, né? Porque eles estão conversando sobre isso, de ter cuidado com os que ainda pensam, vibram do lado contrário, e o Gaspar é um que está presente ali com eles. Mas ele está tão petrificado, né, paralisado naquela ação que ele não está nem percebendo essa conversa deles. E aí o André Luiz pensa sobre o assunto, né? Mas então o que está acontecendo ali, né? Não podendo sofrear a curiosidade por mais tempo, indaguei de Gúbio quanto ao que lhe ocorria. Que significava aquela máscara psicológica do magnetizador das sombras? Jazia surdo, quase cego, plenamente insensível. Respondia às mais longas e importantes perguntas através de monossílabos, de modo vago, e demonstrava insistência irredutível no setor de flagelação à vítima. O orientador, agora liberto de cuidados, esclareceu para este moço. André, há obsessores marcadamente endurecidos de coração que se petrificam quando sob a influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos que eles mesmos. Então, olhem isso. Ele está influenciado por um espírito mais forte e mais perverso do que ele mesmo, como se fosse uma marionete mesmo. Então, é um obsessor manipulando outro espírito que se entrega por sintonia, por tudo aquilo que a gente já vem aprendendo sobre a lei, né, que rege essa sintonia entre obsessores, obsessor e obsidiado. Inteligências temíveis das trevas absorvem certos centros perispiríticos de determinadas entidades que se revelam pervertidas e ingratas ao bem e utilizam-nas como instrumentalidade na extensão do mal que elegeram por sementeira da vida. Então, utilizam a distância porque realmente manipulam. Como eu acho que a comparação de uma marionete, eu acho que pode, estou falando por conta própria, não falaram isso no texto, talvez possa ser mais ou menos isso que a gente possa fazer a comparação. E aí, então, Gúbio explicando sobre isso, né, sobre essa força externa que conduz, que manipula esse espírito mais fraco, mas que se devotou àquela atitude. E aí ele fala: Gaspar encontra-se nessa situação. Hipnotizado por senhores da desordem, anestesiado pelos raios entorpecentes, perdeu transitoriamente a capacidade de ver, ouvir e sentir com elevação. Então, olhem que curioso, ele é um hipnotizador hipnotizado. Ele é um dos que estavam ali se concentrando a fazer o mal àquela pessoa, mas influenciado por outra entidade mais forte à distância. Demora-se em aflitivo pesadelo a maneira do homem comum, dentro do qual a dilaceração de Margarida se lhe torna a ideia fixa, obcecante. Então ele não consegue raciocinar diferente, ele está obcecado por essa ideia. Ele recebeu essa ordem e ele não consegue mais agir por conta própria. Mas não poderá reintegrar-se na posse dos sentidos naturais? Inquiri sob forte impressão. E aí o André Luiz então perguntou, mas ele pode voltar a dominar os seus sentidos?
não só ser influenciado? E aí o Gubbio responde perfeitamente. O magnetismo é uma força universal que assume a direção que lhe ditarmos. Então aqui vale, é porque os dois que estão sendo considerados nessa situação, tanto ele quanto o espírito que está manipulando ele, estão vinculados, mas estão querendo agir na mesma direção. Mas isso funciona também nos casos de obsessão, quando várias vezes eles também explicam. Quando a gente está sendo prejudicado, eu quero fazer um movimento na direção do bem, mas eu encontro um espírito externo a mim, né? Uma força exterior me manipulando, e isso a gente já vem então aprendendo e desconstruindo com o espiritismo. Não existe uma manipulação unilateral. Existe sempre uma passividade da minha parte ou uma falta de determinação mais forte por minha parte ou alguma vibração naquele sentido que permite esse vínculo. Mas, é como ele falou, é uma força, o magnetismo é uma força que assume a direção que a nossa vontade determina. Então, de certa forma, o Gaspar, a sua vontade ainda está agindo para que favoreça essa ligação. Passes contrários à ação paralisante restituí-lo-ão à normalidade. Tal operação, contudo, exige momento adequado. Olha aqui, mais uma vez, a gente aprendendo com o Gubbio com relação a tudo isso que ele está fazendo nesse caso. Chegou ali na casa da Margarida, não agiu de pronto. Por quê? Porque o que nós estamos vendo no começo desse capítulo, o Saldanha e o Leôncio falaram. As forças contrárias têm poder. E se você não conhece, não respeita, não sabe agir, você muitas vezes fracassa. E aí a mesma coisa no caso do Gaspar aqui. Eles podem fazer passes para poder romper esse vínculo que liberte ele por algum tempo, e a gente sabe que se ele quiser ele volta a esse vínculo, mas o Gubbio está falando, mas tem um momento adequado. Se eu fizer agora, a gente sabe que vai ser totalmente ineficiente. Há necessidade no feito de recursos regeneradores intensivos, suscetíveis de serem encontrados junto a serviços de grupo, em que a colaboração de muitos se entrosa a favor de um só, quando necessário. Então, talvez ali eles não tenham espíritos do bem suficientes para poder fazer essa proteção ou fazer esse trabalho em favor do Gaspar. Nesse instante, Saldanha abeirou-se de nós e pediu instruções, sem rebuços. Meu benfeitor, disse a Gubbio com reverência, compreendo que demonstrar de pronto a nova situação seria atrair sobre nosso esforço terrível reação de quantos passarão a vigiar-nos desapiedadamente. Com franqueza, vejo-me num campo novo e desconheço o caminho por onde recomeçar. Olha que bonito, né? E que humilde por parte do Saldanha. Ele conhece a capacidade da força do mal. Então ele falou assim: não façam assim porque eu sei o que eles são capazes. Mas ele reconhece, falou assim, mas portanto eu não sei o que é que nós temos que fazer para solucionar ou para nos vermos livres dessa emboscada ali, né, deles. O interpelado anuiu com bondade. Sim, Saldanha, permaneces bem inspirado. Estamos fracos para trabalhar em conjunto. É indispensável que Margarida alcance melhoras positivas antes de tudo. Aguardemos a noite. Espero situar o caso em algum núcleo de amor fraternal. Até lá,
convém guardarmos o ambiente doméstico sem alterações, mesmo porque Gaspar é outro doente exigindo especial atenção. Traz o veículo perispirítico enfermiço e viciado reclamando caridoso concurso. Então o Gúbio deixou claro aqui, nós realmente somos poucos, nós precisamos de reforço, nós precisamos de um ambiente melhor para poder atuar, porque aqui é um ambiente que está, por enquanto, dominado pelas entidades das sombras. E aí, então, ele tem um plano, ele vai provavelmente articular algo para levar ela num ambiente melhor. Esse ambiente pode ser um ambiente espiritual ou um ambiente encarnado mesmo, um ambiente aqui, uma casa de oração, seja lá onde for, que não tenha tanto domínio ali das trevas como na casa dela está por enquanto. Mal não havia terminado a observação e Gabriel entrou no aposento, abeirou-se da esposa desalentada e abatida. Então Gabriel é o marido, né? Vocês se lembram da Margarida. Gúbio, agora senhor da situação, aproximou-se do rapaz, sem alarde, e colocou sobre a fronte dele a destra paternal, dominando-lhe no cérebro as zonas diretas da inspiração, dando curso naturalmente a forças magnéticas suscetíveis de inclinar o problema de assistência à solução favorável. Então, por que o Gúbio está podendo fazer isso abertamente? Porque o Gaspar não está enxergando. E porque só estão eles aqui. O restante está, né, agora do lado do Gúbio. E aí, então, ele pôs a mão ou começou a emitir um magnetismo favorável à inspiração que ele quer passar para o Gabriel. Reparei que o esposo de Margarida, sob a influência renovadora, passou a contemplar a companheira enternecidamente. Tomou-lhe as mãos com sincera ternura e falou espontâneo: Margarida, dói-me ver-te assim, sob desânimo tão profundo. Pequena pausa pesou sobre ambos, contudo, ao cabo de alguns momentos, tornou o marido de olhos iluminados por indefinível esperança. E aí vem a influenciação agora que o Gúbio está fazendo sobre ele, né? Então aqui a gente vê que tanto por parte também do mundo espiritual, a gente pode ter um auxílio, às vezes que a gente não espera, mas vamos nos lembrar para a prática do nosso dia a dia. Muitas vezes nós nos envolvemos em pensamentos negativos e o recurso de auxílio que a gente tem é voltar esse padrão vibratório para o alto e em oração pedir auxílio. Porque também nós podemos chamar esse auxílio. Nós podemos nos abrir. Mas é que agora, espiritualmente, ali a situação está favorável porque o grupo do Gúbio está trabalhando em benefício deles. E aí o Gabriel, então, fala sobre a inspiração do Gúbio. Houve. Uma ideia súbita me brotou no pensamento. Desde muitos dias estamos atropelados por remédios violentos e medidas drásticas que não te socorreram com a eficiência precisa. Consentes em que eu peça em nosso favor o concurso de algum amigo interessado em espiritismo cristão? Então, eu não sei se também vocês se lembram, eles já tiveram um momento em que eles foram buscar um auxílio externo, também por ajuda ali do grupo, né? Mas eles foram primeiro pela inspiração através do médico, conduzidos a um outro médico que tinha uma visão mais espiritualista. Mas aquele médico, como a gente viu, ou aquela pessoa, ainda tinha um padrão muito voltado ainda para o egoísmo, para o orgulho e fazendo da maneira errada, ele foi manipulado pelas forças das trevas. E aqui, agora, ele não está querendo. A ideia que ele teve, você viu, uma ideia súbita. Isso é influência de um espírito amigo. Mas ele falou assim: vamos procurar a religião. Vamos procurar alguém que conheça ou pratique o espiritismo cristão. É a maneira que o Gabriel conhece, então, um possível socorro.
Tocada por aquela onda de abençoado carinho que lhe fluía imperceptivelmente de Gúbio, por intermédio de Gabriel, a doente abriu os olhos, cheios de interesse novo, como quem encontrar inesperada senda salvadora, e concordou feliz. Estou pronta. Aceitarei qualquer recurso que consideres por tua vez justo e digno. O esposo, num transporte de esperança, saiu precipitadamente, acompanhado de Gúbio, que nos recomendou a permanência ao lado de Saldanha em preparativos de serviço para a noite próxima. Então o Gúbio conseguiu o que queria, a esposa concordou e o Gabriel então saiu atrás de buscar esse auxílio. Ele já não tinha essa ideia brotou naquele momento. E o Gúbio então saiu acompanhando o Gabriel para conduzir ele a encontrar esse auxílio de maneira mais eficiente possível. E pediu então para que o André Luiz e o Eloy ficassem com o Saldanha ali junto, preparando no local. Na intimidade do ex-perseguidor, não perdi tempo. Então aí agora o André Luiz sozinho, né? Ali sozinho não, mas junto com o Saldanha, com oportunidade de uma conversa mais íntima, ele fala, né? Internara-me em atividade absolutamente nova para mim e desejava ampliar conhecimentos e recursos. Considerei que um trabalhador incompleto em minha posição precisa estudar sempre. E aproximando-me do verdugo transformado em amigo, interroguei: Saldanha, como explicar tamanho temor de nosso lado perante os companheiros retardados? Ele fixou em mim o olhar espantado e observou. Então, olhem que interessante, né? A pergunta que o André Luiz está falando, o retardado aqui, não é no sentido pejorativo, né? É assim, os companheiros atrasados na jornada evolutiva, que são os espíritos devotados ao mal. E aí, então, o André Luiz está falando, Saldanha, como é que se explica o temor do nosso lado, que nós estamos do lado de Deus, perante esses companheiros que são o lado ignorante? E aí o Saldanha explica, meu caro, conheço suficientemente este capítulo. Se nos dispusermos a lutar abertamente, conservando conosco esta jovem senhora enferma, em padrão físico de menor resistência, o malogro em nossos objetivos de socorro a ela será questão de alguns minutos. Olha isso. Olhem que revelador que é isso para nós, porque a gente tem que sempre entender que por mais que por muito tempo nós estejamos ignorantes, também envolvidos com vibrações negativas ou vibrações ainda devotadas ao mal, à ignorância, não é pelo simples fato de que eu então, não, então agora eu estou procurando o lugar certo, agora eu estou frequentando uma casa espírita, ou eu estou frequentando uma religião divinamente amparada, e então está tudo bem, eu não tenho o que temer. Então aqui mostra que a gente tem que respeitar a força das sombras, sim, sempre. E principalmente num caso como esse que a gente está vendo. Que a gente, desde o começo do Libertação, a gente está vendo que nós estamos vivenciando uma situação de uma falange muito poderosa, muito forte, muito entendida, inclusive em como manipular. Então, se a gente fosse fazer uma comparação com os encarnados aqui, aqueles que estão lutando pelo lado da lei ou do bem e aqueles que são os criminosos, se a gente for de peito aberto contra um criminoso, entrar num ambiente assim, numa favela, onde ali seja um ambiente de criminalidade, achando que só porque eu estou bem intencionado eu não vou ser ferido, isso seria ingenuidade. E então, olha o que o Saldanha fala para o André Luiz. Conheço bem esse capítulo. Se a gente fizesse o que a gente tem de intenção de fazer com ela aqui, nesse ambiente, nesse padrão físico de menor resistência,
o nosso insucesso seria questão de alguns minutos. Nos círculos inferiores em que nos encontramos, a maldade é força dominante em quase toda parte. Contando com intérpretes que nos vigiam através de todos os flancos e não nos é fácil escapar. Para combater o mal e vencê-lo, urge possuir a prudência e a abnegação dos anjos. Então, o Saldanha tem conhecimento, inclusive, que os verdadeiramente capacitados, os anjos ou os espíritos mais elevados, que têm prudência, olha que interessante que ele falou, prudência e abnegação. Eles vencem o mal, mas os despreparados são facilmente, muitas vezes, vencidos por essas forças grandes, né? De outro modo é perder o tempo e cair sem defesa em perigosas armadilhas das trevas. O novo aliado relanceou o olhar pelo quarto, a fim de certificar-se de que não vínhamos sendo ouvidos por adversários comuns. Olhem esse cuidado do Saldanha, inclusive. Porque ele está falando para o André Luiz, mas até essa conversa aberta pode ser o momento ali onde eles podem ser pegos. E então ele faz como a gente faz no ambiente que a gente tem que tomar cuidado. Olha ao redor, vê se não está sendo vigiado por algum dos adversários comuns ali no local. E aí falou e prosseguiu. Eu mesmo, logo depois de minha vinda, tudo fiz por fugir ao mal, mas em vão. Olhem que interessante isso, porque o Saldanha, que era esse espírito devotado, esse braço direito do Gregório, e como a gente viu ali também, né, o Gubbio despertou o lado luz que ele tinha dentro dele em algum momento ali. Então ele tinha. E agora, mais uma vez, ele está citando isso. Ele falou assim: eu não vim intencionado a já servir ao mal, eu tentei fugir ao mal, mas ele não conseguiu. Por quê? Porque não estava preparado, porque não fez tudo o que estava ao seu alcance, talvez. Ele ainda tinha fragilidades. E aí ele explica, continua explicando, velhas orações por mim aprendidas nos recessos do lar, que o tempo não consumiu de todo em meu espírito, articuladas então por minha boca, mereceram sarcasmo cruel dos inimigos do bem. Então, olhem como qualquer oração também não basta. Porque ele fez agora essa oração, como ele está falando assim, aprendidas nos recessos do lar. Ele tinha isso vagamente na memória. O tempo não consumiu, e aí no momento em que ele achou que aquilo poderia ser útil, mas ele ainda não estava sinceramente, totalmente desinteressado ou de maneira pura fazendo essa oração, ele, no ambiente onde ele estava envolvido, ele não encontrou o êxito que ele esperava nessa oração. E os inimigos do bem, inclusive, se riram ali da situação de maneira sarcástica. Em verdade, pensamentos menos dignos me povoavam a cabeça. Olha aqui agora a confirmação daquilo que a gente está entendendo. Se você já está alinhado nessa busca, se você se vigia, se policia com relação aos pensamentos, às intenções, às vibrações, e já merece alguma coisa, a gente sabe que a gente tem resposta. Mas a questão é que no caso do Saldanha, ele estava utilizando isso, mas ainda não de maneira como deveria. E aí ele explica, em verdade, pensamentos menos dignos me povoavam a cabeça. Mas a vontade de melhorar-me era sincera em meu coração. Então ele tinha vontade de seguir o caminho do bem, mas ele ainda tinha forças contrárias dentro dele
que faziam com que aquilo ainda não chegasse ao êxito que ele precisava. Esforcei-me de alguma sorte, reagi quanto pude. Todavia, meu impulso para o bem legítimo era, no fundo, um sopro frágil à frente de um tufão. A questão é justamente a medida da força que ele estava fazendo na direção do bem e o que tinha de força contrária. Então ele fez essa comparação. O meu impulso no bem era um sopro frágil, ao passo que o lado contrário era um tufão. Ao contato dessa gente desencarnada, infeliz e vingativa, perdi o resto da compostura moral que procurava debalde sustentar. Se a alma liberta do corpo de carne não se encontra amparada em princípios robustos de virtude santificante, sentida e vivida, é quase impossível sair vitoriosa das ciladas escuras que nos armam. Entretanto, objetei, não será essa atitude mero reflexo da ignorância insustentável? Aí o André Luiz perguntando, né? Então, será que essa atitude que o Saldanha teve não é reflexo de um desconhecimento ainda nessa direção do bem, da aquisição da espiritualidade, que ele reconhece, é insustentável. E então um dia vai ser vencida pela verdade. Então será que não foi isso, Saldanha? E o Saldanha responde, admito que sim. Elucidou o obsessor modificado, surpreendendo-me pela clareza de argumentação. Então olha isso, e olhem como agora também mostra que o Saldanha não é um espírito ignorante. Vocês vão ver a capacidade de entendimento e de argumentação. Ele fala assim, sim, eu admito que sim. Era ainda porque eu desconhecia, estava apoiado, né, em bases frágeis. Mas ele fala, todavia, não desconheces que a maior dificuldade não nasce da ignorância em si mesma, mas de nossa dureza contrária à capitulação indispensável? Então, olhem que o Saldanha está falando, reconhecendo que a dificuldade não estava na ignorância em si, na falta de conhecimento em si dele mesmo, mas na dureza contrária àquilo que ele tinha que passar de maneira indispensável. A sabedoria golpeia, a insciência, a bondade humilha a perversidade, o amor verdadeiro sitia o ódio num círculo de ferro. No entanto, então agora o que o Saldanha está deixando claro? O bem é invencível. A treva não tem como combater a luz. Então o Saldanha está reconhecendo isso. Mas aí ele conclui. No entanto, aqueles que são surpreendidos no campo da inferioridade e manobram contra o bem deliberadamente, 1000 armas de despeito, calúnia, inveja, ciúme, mentira e discórdia, provocando perturbação e desânimo. Então, olhem isso. Aí, as forças contrárias são sábias, sabe o ponto fraco de nós, espíritos frágeis, fracos. E vem com 1000 armas. Então, vão através da calúnia, do inveja, da mentira, da discórdia, do ciúme, e fazem com que aquele espírito que estava com uma chama fraquinha tentando acender, se apague com facilidade. Assinalando-lhe a palavra tão fortemente esclarecida, cuja desenvoltura e acerto me assombravam, ponderei. Teu próprio caso é um exemplo vivo. Espanta-me o cabedal de teus comentários inteligentes. De nenhum modo poderias ser um ignorante. Então aqui agora o André Luiz está confirmando aquilo que o próprio Saldanha falou. Não,
não é ignorância, porque eu conhecia, mas eu ainda tinha fragilidades dentro de mim que eu não trabalhei, e eram meus pontos fracos, e que forças contrárias, astutas, sabem cutucar. Nós vamos ver num livro mais lá para frente, eu não me lembro se é no livro Ação e Reação, eu acho que é, mas nós vamos ver organizações do lado do mal que estudam o ponto fraco nosso. Conhecem onde a gente pode ser pego, porque eles também, como nós, buscando sermos eficientes na ação do bem, não gastar tempo e energia de maneira desnecessária. Eles também são experientes nisso. Mas é aquilo que a gente falou, porque a gente nunca se esqueça, apesar da necessidade de prudência com relação a como lidarmos com o mal, vamos voltar àquela frase linda que o Saldanha falou, ó. A sabedoria golpeia a insciência. A bondade humilha a perversidade. O amor verdadeiro sitia o ódio num círculo de ferro. Então, o bem, quando alcança, né, esses elevados, os pontos elevados do desenvolvimento dele, ele é invencível. Só que, enquanto isso, enquanto nós carregamos sombras e alimentamos nossas sombras, nós estamos alimentando ponto frágil dessas legiões interessadas em nos ver cair. E então ele fala, aqui está claro, Saldanha, o André Luiz fala, entendi, porque eu estou espantado com o seu cabedal, você sabe de tudo isso. Você não é um ignorante, mas você foi vencido pelas forças do mal, por quê? Alguma coisa tinha, e é o que ele falou. Ele tinha esses pontos ainda frágeis. Não era fortalecido o desejo dele no bem. E aí o Saldanha responde: ah, sim, replicou o ex-verdugo sorrindo. Inteligência não me falta. Leitura idem. Estou positivamente informado com relação aos deveres de ordem geral que me competem. Faltava-me, contudo, a companhia de alguém que conseguisse mostrar-me a eficiência e a segurança do bem no meio de tantos males. E aí foi quando essa oportunidade única aconteceu na vida do Saldanha. Quem é esse alguém com capacidade de mostrar para ele a eficiência do bem? Porque até então ele só estava entregue ao mal porque ele estava envolto em seres fortes do lado do mal. Mas o Gúbio foi esse espírito capaz, da maneira, com as armas do bem, que são diferentes das armas que a gente muitas vezes acha, porque a gente, quando fala arma, a gente se arma do mal, mas as armas do bem são completamente diferentes. E aí então era o que faltava para ele. Imagina um esfomeado a ouvir discursos. Acreditas que as palavras lhe satisfaçam as exigências do estômago? Isso foi precisamente o que me ocorreu. Preocupado com a esposa e a nora desencarnadas em terrível desequilíbrio, atormentado pelo filho louco e pela neta em perigo, não havia espaço mental em minha cabeça para simplesmente louvar teorias salvadoras. Então ele, envolvido com tantas situações ruins, ele não conseguiu cultivar a crença, a fé verdadeira dessa força maior, né, que é o bem acima de tudo isso. O benfeitor Gúbio, no entanto, demonstrou-me que o bem é mais poderoso que o mal. E isto para mim bastou a saciedade. Nas dúvidas, o esclarecimento benéfico traduz verdadeira caridade. Reparou em derredor com extrema desconfiança no olhar e acentuou. Sei, porém,
de experiência própria, que são quem são os revoltados em cuja equipe trabalhei até ontem. Então ele conhece todos os outros com quem ele estava constantemente vivendo. Francamente, ainda não sei com certeza que será de mim mesmo. Perseguir-me-ão sem tréguas. Se puderem, conduzir-me-ão ao vale da miséria e penúria. Noto, contudo, que transformação salutar me possui agora o espírito. Convenci-me de que o bem pode vencer o mal e espero que o nosso instrutor não me abandone. Então, olha que bonito isso. Ele sabe, ele está determinado nessa conduta, mesmo ciente do que ele pode passar. E aqui ele está agora falando, ele tem esperança, porque ele agora foi convencido pelo bem, que o instrutor Gúbio, que é do bem, não abandone ele nessa possibilidade de investida do mal quando perceber que ele se voltou contra tudo aquilo, né? Mas aqui ele fala, olha que bonito, ainda que eu sofra, a ele acompanharei. Não pretendo regressar ao repugnante caminho percorrido. Aqui está a determinação de um espírito que não vai mais voltar atrás. Porque ele já sabe que ele pode sofrer, ele já sabe que ele pode enfrentar dificuldade, mas ainda assim para ele está claro que aquele caminho é o mais certo. Leôncio, que nos fitava atencioso, registrando-nos a conversação, asseverou por sua vez: eu também não posso mais servir nas fileiras da vingança. Estou farto. Hipotequei aos dois nossa simpatia e prometi-lhes, em nome de nosso orientador, que lhes não faltaria acolhimento em plano superior. Sorriam satisfeitos quando Gúbio retornou ao compartimento da enferma, notificando que o problema fora resolvido. Margarida e o esposo compareceriam na noite próxima a uma reunião familiar, importante setor de socorro mediúnico. A doente encarnada e Gaspar, o hipnotizador traumatizado, receberiam recursos eficientes. Então, hoje, nós chegamos no meio do capítulo, encerrou aqui o item 2, né? Aí agora vai ser o momento em que eles vão levar tanto a Margarida, quanto o Gabriel, quanto o Gaspar também junto, nesse ambiente de socorro. Só que agora eu vou deixar aqui uma reflexão para todos nós. A gente está vendo que o local de socorro para toda essa situação difícil está sendo numa casa onde tem um trabalho mediúnico. A gente começa a ter noção da responsabilidade que a gente tem quando a gente, por exemplo, passa a fazer parte de uma casa espírita onde a gente tem como um dever o comparecimento a um trabalho mediúnico com frequência. Então imaginem que às vezes num trabalho mediúnico pode estar sendo levado uma condição como essa, onde se os trabalhadores daquele ambiente, daquela casa, não estiverem devidamente preparados ou não estiverem em condições favoráveis, vamos supor, o grupo mediúnico está composto por inúmeras pessoas que estão preocupadas mais com outro assunto, com a festa que vão ter que ir, que estão perdendo porque estava no trabalho mediúnico, ou porque estavam num churrasco e se envolveram com bebida, com uma série de vibrações. Por que um trabalho mediúnico exige uma série de renúncias e abnegações por parte do nosso dia a dia, tanto de ordem material quanto de ordem mental? Porque o trabalho mediúnico não é uma brincadeira. Então, para que a gente só tenha uma noção do que nós vamos assim acompanhar na semana que vem.
Olhem a delicadeza de tudo isso que está sendo conduzido, e o pronto-socorro é uma reunião familiar que tem um trabalho mediúnico que vai receber esses espíritos necessitados. E que também, dependendo, é claro que, no caso, vamos lembrar também mais um detalhe. Na outra tentativa de busca de socorro, eles levaram ela justamente num ambiente desses menos favorecidos. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. O espírito do mal que estava ali conduzindo o trabalho naquela casa, porque aquela casa nutria uma vibração ainda, como o próprio Saldanha falou. Tinha intenções boas, mas ainda pensamentos indignos que ele alimentava. Então, nessa balança, no outro ambiente, pesava mais o mal. Agora, o Gúbio, depois de articular tudo o que articulou, conseguiu conduzir o Gabriel a uma casa onde ele sabe que ali tem a chance real de um auxílio verdadeiro. Mas, para que a gente só pense, porque daqui para frente, todos nós, né, nós estamos aqui, até os jovens, né, que podem acompanhar esse estudo que a gente está fazendo aqui, que vão um dia começar a se integrar num trabalho, numa casa espírita, para que tenham a real noção do que significa isso, da importância que isso pode trazer em benefício de uma situação como essa, ou às vezes de um fracasso, por imperfeição minha, por menosprezo meu daquele momento, daquele ambiente, daquele trabalho mediúnico. Então, na semana que vem, a gente vai entrar aqui no item 3, que eles aguardaram o anoitecer, então, para conduzir todos eles a esse trabalho que aconteceria nessa casa. No ambiente familiar, como ele falou, que tinham trabalhos mediúnicos, existia um socorro mediúnico, um importante setor de socorro mediúnico. Certo? Alguma alguma questão aí a mais que tenha ficado, alguma observação com relação a tudo isso da história? Não? Não, não. Então, beleza. Muita coisa para a gente pensar, né? Também no conhecimento das forças contrárias, né? Que muitas vezes nós também, às vezes não na mesma intensidade, às vezes na mesma intensidade, que nós nos ligamos ou para que a gente então tenha condições de entender e fazer o caminho certo, né? Nessa busca pela solução de tudo que a gente pode vivenciar, tanto nas nossas vidas, quanto na vida de pessoas com quem a gente conheça e lide e tente também, de alguma maneira, auxiliar, né, a melhorar ou a conduzir. E é isso aí. Então, na semana que vem a gente encerra esse capítulo. Nós passamos aqui da metade. No capítulo, então, finalmente o socorro. Certo? Boa Certinho. noite para todos. Uma ótima semana. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Até Boa às 9 para noite. quem vai para as 9. Até mais Tchau, tarde. tchau.